esperar os conselheiros. Eu espero, só quero que você me inscreva. Tá bom, eu conselheiro questão. Vamos fazer uma pergunta. Na verdade, eu acho que eu falo dele. Desculpa, seu nome? Lauro. Lauro. Eu estava falando sobre a questão da mobilidade, mobiliária. A pressão que a gente recebe de fora, de todos os extremos da cidade, de uma forma mede isso, se tem alguma coisa que a gente possa medir. Isso, lamentavelmente, esse tipo de medição, em geral, toda e qualquer pesquisa em mobilidade urbana, é uma pesquisa difícil, é uma pesquisa cara, entendeu? Porque ela precisa necessariamente de você estar em loco monitorando. E por mais que você tenha, existem sistemas eletrônicos de medição, mas que para medir fluxo, isso não é muito utilizado. Você tem sistemas eletrônicos de medição de fluxo para semáforos ou alguma coisa, mas nas bordas da cidade, para você medir a interferência de outros municípios, Na verdade, a única no caso do transporte coletivo, até você teria como... Tem os dados, né? Você tem os dados, mas você não tem a origem e destino dos passageiros. Por exemplo, uma linha de São Gonçalo que vai para o Rio, que passa dentro de Niterói, essa é até fácil, porque você sabe que todo mundo vai para o Rio, né? Todo mundo passa por aqui, mas você não tem os dados de embarque, onde que ele embarca e onde que ele desembarca, entendeu? Na verdade, eu estou falando assim, deixa eu exemplificar. Vou falar, aí puxar para a minha... eu moro em Vargem das Moças. Isso nas audiências públicas foi colocado em alguns lugares, números. Por exemplo, a região oceânica de Niterói, ela sofre uma migração, né, sobretudo de pessoas que vêm de São Gonçalo, de Maricá, que trabalham na região oceânica, né, e que acabam interferindo em outros dados. Na questão do transporte, no caso do transporte coletivo, você tem que, de alguma maneira, que são linhas, são lugares onde você tem linhas, pontos finais do ônibus, né? As pessoas vão até o bairro, até o Vargem das Moças, que é Niterói, e dali eles pegam o ônibus para dentro da cidade, objetivamente. Na verdade, assim, esses dados, o plano diretor tem uma riqueza de dados muito grande. Logicamente, a gente, para orientar um plano diretor, a gente não mergulhou tão fundo nesses dados, mas esses dados hoje são disponíveis e eu creio que para o plano de mobilidade que a cidade vai começar a fazer agora, ela certamente vai aproveitar esses dados do PDTU, do Plano Diretor Metropolitano, que esses dados que você está se referindo, eles existem. Foi logicamente uma pesquisa pontual que foi feita, entendeu? E isso pode ser aproveitado para o plano de mobilidade, entendeu? E a questão da mobilidade, ela está sempre ligada a todos os outros aspectos, né? Então, se uma mãe leva o filho para a escola em outra região, seja de ônibus, seja de carro, isso gera uma viagem que muitas vezes poderia ser desnecessária se houvesse a escola na região dela. O hospital, você vai ter... onde se faz exames clínicos e tal, tudo isso são fatores de atração e de geração de viagens que podem ser revistas a partir de uma melhor distribuição no território. Por isso, o plano diretor ele tem que olhar tudo isso de maneira integrada, né? Então, às vezes fala assim, mas a área de mobilidade é muito mais... né? Todo mundo quer discutir mobilidade, porque é um problema que todo mundo sofre todo dia, mas às vezes a solução da mobilidade passa pelas outras dimensões, né? O que chamou a atenção foi exatamente assim, o número de viagens da região leste. Ali é tráfego, né? É muito pequeno. Quer colocar no gráfico? É bem interessante, acho que esses dados são bem interessantes. Para cima. É interessante você ver que Praias da Bahia e Caraías, 5, ali, 5,4, uma unidade extensa, né, na região central. Mas se você olhar ali a leste, ela tem 52% de transporte individual motorizado, ou seja, a maioria das pessoas anda de carro na região leste. E ninguém anda a pé. Por que será que não anda a pé? Ou de bicicleta? Não tem, a ciclovia ainda não chegou lá, as calçadas não são boas e por aí vai. Então,
cuidados, tem outras formas de resolver que não é simplesmente no carro ou no ônibus, e sim numa oferta de serviços pontuais, né? Mas você ia falar. Porque no caso específico da região leste, tanto são dois bairros, e aí a gente chegou a discutir, se eu não me engano, na audiência pública, essa questão da região leste, né? Como é que se trataria nos próximos 10 anos a região leste? É uma região que ela de uma certa forma, ela fica, de fato, à margem de muita coisa da cidade. A cidade é onde, teoricamente, se tem mais espaço de crescimento. Aí, como estava falando, é isso. Não se preparou a região leste para o crescimento. Eu acho que a gente tem os dois, e a gente sofre tanto nos dois bairros da região leste, a migração, sobretudo dos trabalhadores de outros municípios para Niterói, e aí por Vaz das Moças, na região oceânica, e por outros pontos da cidade, por Rio do Ouro, é muito grande. O número de pessoas que a gente recebe por essas ruas. Isso é uma mão de ação para a região, né? Aí talvez pudesse ter uma diretriz para melhorar a estrutura dessa. Porque a gente acaba recebendo essas pessoas que vão trabalhar na cidade, que vão usar diversos equipamentos da cidade. Também tem um percentual de área, eu acho que é uma área que você está colocando como uma área de expansão, mas ao mesmo tempo tem Amanda, ajuda aí, tem uma quantidade de área verde que impossibilita as novas construções bem grande, né, na região leste. Impossibilita. Pode abrir uma coisa meio ambiente. Mas aquela área é verde. Mas esse aqui, Pois é. ali é apurado, não sei se vocês veem bem, mas praticamente toda a área leste, ela é a área de proteção. E a urbanização, ela é muito pequena. Nesse mapa a gente vê como ela tem pouca gente morando Ela tem pouca gente morando, mas assim, mesmo a pouca gente que tem morando hoje, precisa ter um direcionamento melhor das ações que precisa ser feita ali. Porque e aquilo ali mostra exatamente isso assim. Você anda de carro ou você anda de ônibus. Lá você não tem ônibus, você não tem. Você não tem as calçadas de fação. Então, Em alguns lugares existe. uma das diretrizes que nós estamos discutindo ainda para amadurecer é a criação de novas centralidades. Né? O que é isso? É você criar, identificar locais onde a população já tem alguns serviços, ampliar os serviços nessas áreas, de forma a levar a população a realizar suas atividades nessas centralidades, para não ter que se deslocar. Um pouco rapidinho, questão de ocupação e urbanização desses dois, da região leste. Esses são dois bairros. O que acontece com os dois bairros? Se eu não vou fazer isso agora, mas assim, se eu levar 10 minutos aqui, eu sou capaz de te nominar as ruas dos dois bairros. Você é capaz de quê? Desculpa. De dar o nome das ruas dos bairros. E os dois bairros têm uma característica muito peculiar, que é o quê? Você tem o corredor principal, pavimentado, com calçada, mas assim, todas as ruas são paralelas ou transversais aos corredores principais, estou exagerando, mas 95% dessas ruas, elas não são urbanizadas, não tem asfalto. Então, isso é um fator de atração da população. Então, se, por exemplo, se a prefeitura fizer um esforço de urbanizar melhor essas ruas, pode ser que o comércio se sinta atraído a criar lojas e negócios ali. Você pode ter uma série de ações, se você colocar, sei lá, um hospital, uma UPA, alguma coisa nessa linha, você já acaba atraindo uma série de atividades. Você acaba, se tiver a UPA, você atrai um botequim, se tiver, enfim, uma coisa atrai a outra. Isso é a função da centralidade. E é isso que a gente está propondo, que Niterói reforce essas centralidades que hoje a gente consegue identificar, a gente está mapeando isso, elas têm logicamente,
diversos níveis de centralidade. É lógico que, sendo a cidade as Barcas, é uma centralidade de alta complexidade. Tem de tudo ali, tem shopping center, tem bancos, tem... né? Já uma centralidade na região leste, ela vai ser menor, mas a ideia é que ali tenham coisas que você e sua família possam fazer no dia a dia sem ter que se deslocar para outras regiões. Essa é a ideia. Quando você viu a demanda por equipamentos de saúde e educação, você levou em consideração os assentamentos locais e as comunidades? Aí agora voltando, na parte de cultura, você levou em consideração também aqueles movimentos culturais, Grota do Sul, que é a Cidade Grota. Sim, ocorre que esses equipamentos são mais espalhados, eles não têm uma capacidade de atração, eles são manifestações locais. Então você precisa ter algum tipo de... Os pontos de cultura são muito mais efetivos do que uma manifestação isolada, né? A ideia é você ter sempre pontos de convergência dentro dessas centralidades. Então, a gente tem... Pudesse usar essas manifestações para fazer isso é uma... a gente tem pesquisa de hábito cultural do niteroense e ele reclama justamente isso, que ele não tem um cinema na comunidade dele, ele tem que ir para o centro, só tem cinema no centro aqui em Niterói. Então, é muito complexo isso, então melhorar esse tipo de distribuição. Porque o equipamento cultural, ele é variado, ele pode ser até uma casa de dança, é um equipamento cultural, né? Um local de ensaio de escola de samba, é cultural. A ideia é que eles sejam múltiplos usos. Chama atenção a importância que a senhora deu à questão da exegite, que é um problema de saúde grave, mas um problema de saúde, digamos, focal. E as questões, por exemplo, falta de maternidade no município, hospital de câncer, inclusive a própria redução do problema crescente com a questão de drogas e de saúde mental, a senhora... Não, eu não me enfoquei detalhadamente. A senhora focou como 3 pontos só e um deles é a questão da que nesse ano só causou uma morte em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, porque, na realidade, a primeira coisa que eu falei com relação à saúde foi a ausência de... Estão incluídas todas essas especialidades. O foco no Aedes aegypti é principalmente por causa da população que vive nas comunidades e que sofre a maior parte das doenças por veiculação hídrica. Que não é só o Aedes aegypti, mas outras doenças também, que tem a ver com esgoto, a céu aberto, esse tipo de coisa. Então, elas merecem um tratamento específico porque elas provocam mais doenças. A questão do sistema do SUS é muito mais, está muito mais focada na questão do número de leitos. E ali também a gente abordou isso, quer dizer, faltam leitos sim. A gente não entrou nas especialidades porque aí é um estudo sobre saúde que não é o caso. É só essa a diferença.